Olá, gente, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, professora Karine Leite, né? Sinalizem dizendo se vocês gostaram das aulas, né? Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, tá certo? E a nossa aulinha hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alterações quantitativas dos leucócitos. Professora, será que isso é importante? Gente, é de grande importância para o clínico, vocês vão ver, tá certo? No decorrer da nossa aulinha, tá? E tem como a gente visualizar, professora, essas alterações quantitativas? Tem, gente, tá certo? Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre cada uma delas, tá certo? E curtam, né, o nosso canal, tá certo? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, professora Karine Leite, e aproveitem a aula, tá certo? Então, gente, conforme eu falei, a gente vai conversar hoje sobre as alterações quantitativas dos leucócitos. Só relembrando as nossas aulinhas anteriores, né? Tem uma aula só sobre leucócitos, quem são os leucócitos, né? São neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, monócitos. Quem não estiver lembrando, dê uma olhadinha de novo, tá certo? Na nossa aulinha, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, iniciando, eu trouxe para vocês aqui um estilhaço sanguíneo, tá certo? Mostrando um quadro de leucocitose no paciente. Professora, mas o que é leucocitose? Leucocitose, gente, é quando aquele paciente ele tem leucócitos acima da referência máxima. Ou seja, dentro de um hemograma, nós temos mais especificamente dentro do leucograma alguns pontos. Dentre um deles, a gente tem número total de leucócitos, tá certo? Quando esse número total de leucócitos está dentro da referência daquele exame, consequentemente daquela espécie, tranquilo, tá? Quando esse número total de leucócitos está acima da referência máxima, a gente chama disso aqui, gente, ó, leucocitose, tá certo? E ao contrário, quando esse número de leucócitos está abaixo da referência mínima para a espécie, nós chamamos de leucopenia. Então, eu trouxe para vocês aqui um estilhaço sanguíneo, tá certo? A princípio, corado pela hematoximiosina, a princípio, tá certo, com um aumento de 400 vezes. Então, vamos mostrar aqui, tá? Então, o que a gente consegue visualizar, gente, ó, tudo isso aqui que vocês estão vendo são leucócitos, gente, tá certo? Olha a quantidade de leucócitos que a gente consegue visualizar aqui. Aqui são as hemácias, tá? Mas aqui são polimorfonucleares, são linfócitos. Então, o patologista clínico, ele já tem noção, sim, quando ele visualiza uma lâmina de estilhaço sanguíneo, se esse animalzinho tem leucocitose, se esse animalzinho tem leucopenia, ou se esse animalzinho tem leucócitos dentro da normalidade. Tem esse vídeo aqui que eu trouxe para vocês, mostrando, gente, olha a quantidade de leucócitos que esse animalzinho tem, tá certo? Que não é normal, tá? E agora a gente vai ver um próximo vídeo, também desse mesmo estilhaço sanguíneo, mas com aumento de 1000 vezes, só para vocês terem noção, tá? Ó. Então, aquele mesmo estilhaço sanguíneo que vocês visualizaram anteriormente, agora no aumento maior. Olha a quantidade, gente, de neutrófilos que a gente visualiza, de linfócitos. Professora, a gente não tá lembrando. Dê uma olhadinha na aula que eu já postei aqui no nosso canal, tá? Linfócitos, muitos neutrófilos segmentados, tá certo? Neutrófilos bastões. É normal a gente conseguir visualizar? Não, gente. Ó, inclusive aqui o monócito, né? Uma célula gigante. Só para vocês terem noção, tá? Como é que a gente visualiza no estilhaço sanguíneo quando a gente executa, né? Um hemograma, tá certo? E mais especificamente aqui um leucograma. Só para vocês terem noção, tá? Então, partindo desse pressuposto, nós temos dentro do número total de leucócitos, ou seja, alteração quantitativa, nós temos leucocitose e nós temos leucopenia. Leucocitose, quando aquele paciente tem um aumento do número de leucócitos acima da referência máxima, e leucopenia, ao contrário, quando ele tem redução do número de leucócitos abaixo da referência mínima. Isso aqui, gente, de novo, sou fã Lopes de 2007, certo? É o Manual de Patologia Clínica Veterinário, certo? Publicado, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele dá dicas bem bacanas para vocês, tá? Então, dentro das condições de leucocitose, o clínico vai ficar triste, bastante triste e preocupado. Condições em que a gente pode visualizar, gente, leucocitose. É só a gente lembrar, opa, leucócitos, quando a gente fala de leucócitos, eu falo de neutrófilos, eu falo de eosinófilos, eu falo de linfócitos e monócitos, tá? Então, dependendo da condição, quadros de leucocitose podem indicar, por exemplo, infecção bacteriana no paciente, tá certo?
peritonite infecciosa felina, o famoso PIF, tá certo? Mas o uso de esteroides também podem gerar leucocitose nesses pacientes. Então, a gente tem aí a dica da influência pré-analítica, tá certo, gente? Mas a gente pode ter quadros severos, por exemplo, de desordens linfoproliferativas, de desordens mieloproliferativas, tá certo? Mas eu quero que vocês vejam isso aqui, gente, ó. Prenhez e aparição em cadelas, a tendência a desenvolver o quê? Leucocitose. Então, para se fechar um diagnóstico, gente, a gente precisa de uma anamnese muito bem feita, história clínica, um exame físico e exames complementares, tá certo? Então, quando eu falo de leucocitose, existem diversas condições para a leucocitose. O clínico tem que investigar. O clínico tem que ser Sherlock Holmes. O clínico tem que ser uma Enola Holmes, tá certo? E ao contrário, leucopenia, eu vou dizer que o clínico vai ficar mais preocupado ainda, tá, gente? Condições de leucopenia, doenças virais, por exemplo, parvovirose, né, sinomose, infecção severa, gente, tá certo? Neoplasias de medula óssea, toxemias endógenas, uremia, que a gente visualiza bastante na clínica, né, na rotina clínica veterinária, tá certo? Isso aqui, gente, nem se fala. Ehrlichiose e leishmaniose, tá? Só relembrando, tá certo, gente, que a leucopenia, isso são algumas das condições que a gente pode visualizar a leucopenia. Então, a leucopenia, ela é mais preocupante ainda para o animalzinho e, consequentemente, para o clínico, gente. Por quê? Porque é algo que não está sendo reposto ali, né? Os leucócitos não estão indo para o sangue periférico. Eles estão sendo destruídos ou reduzidos a meia-vida deles, tá certo? Então, o clínico tem que investigar sem a menor sombra de dúvidas. Lembrando que os leucócitos existem diversas atividades que a gente já discutiu anteriormente aqui no canal, tá certo, gente? Revejam lá uma aula. Então, é preocupante, é extremamente preocupante, tá certo? Então, nós temos quadros de leucocitose, nós temos quadros de leucopenia. Dentro do quadro de leucocitose, nós podemos ter uma neutrofilia, ou seja, esse paciente tem neutrófilos acima da referência máxima. E Lopes, mais uma vez, sugere aqui pra gente que essa neutrofilia ela pode ser fisiológica, reativa ou proliferativa. Fisiológica, gente, quando, por exemplo, o animalzinho ele tá com a adrenalina dele lá em cima, quando ele tá com medo, tá certo, gente? De novo, influência pré-analítica. Então, quando o animalzinho chega na clínica veterinária, ele vai chegar estressado, gente. Então, a gente tem que aguardar que ele fique tranquilo pra gente poder fazer a coleta, tá certo? Outra condição, gente, ó, de neutrofilia fisiológica, quando o animalzinho tem grandes níveis, altos níveis de glicocorticoides endógenos, o cortisol, ou exógenos. Condições em que a gente pode visualizar isso, gente, estresse crônico no animalzinho, é lógico que severo, dor nesse animalzinho, quando ele tem um trauma, tá certo? Quando ele tem hiperadrenocorticismo. De novo, o clínico vai ter que investigar. Então, essas são algumas condições de neutrofilia fisiológica. Mas a gente pode ter uma neutrofilia reativa, aonde a gente pode visualizar, por exemplo, infecções, né? Sejam locais, sejam sistêmicas, essas infecções ou bacterianas, ou virais, ou fúngicas. Quando o animalzinho tem uma lesão e, consequentemente, uma necrose tecidual, tá certo? A gente pode ter uma neutrofilia reativa. Em doenças imunomediadas, por exemplo, inflamatórias, né? Artrite reumatoide, ou não inflamatórias, com anemia hemolítica autoimune. Tumores, gente, pode gerar um quadro de neutrofilia reativa, tá certo? E, por fim, neutrofilia proliferativa, que eu considero essa mais séria, quando o paciente tem, por exemplo, uma leucemia mieloide aguda ou crônica. Isso realmente é extremamente preocupante para o animalzinho, para o tutor e para o clínico veterinário, tá certo? Então, a neutrofilia, nós temos a neutrofilia fisiológica, que o clínico vai ter que, né, verificar a influência pré-analítica, ou não, uma neutrofilia reativa de fato, e a neutrofilia proliferativa, que eu considero particularmente a pior delas, ok? Mas a gente pode ter um quadro contrário, ou seja, a gente pode ter um animalzinho que tem neutropenia, ou seja, neutrófilos abaixo da referência mínima. E nós temos 3 condições de neutropenia. Quando a gente tem uma sobrevivência reduzida desses neutrófilos, quando a gente tem uma produção diminuída deles, ou quando a gente tem uma granulopoiese ineficaz aumentada. Condições de sobrevivência reduzida disso, gente, uma infecção bacteriana aguda, uma sepsemia, uma toxemia, uma esplenomegalia.
Quando é que a gente pode ter uma neutropenia? Agora, por uma redução dessa produção. Infecções agudas, gente, por exemplo, bacterianas, virais, a famosa querliquiose, né? Leucemia mieloide ou linfóide, hematopoiese cíclica canina, mas a gente pode ter uma neutropenia também por granulopoiese ineficaz aumentada. Isso aqui é preocupante? Sim, gente, bastante preocupante para o animal. Então, condições que a gente pode visualizar isso, leucemias mieloides, leucemias linfóides e a famosa, né, vírus da leucemia felina, FeLV, tá certo? Ok? Nós podemos também visualizar uma eosinofilia e uma eosinopenia. Eosinofilia, lembrando, eosinófilos, acima da referência máxima, tá? Condições que a gente pode visualizar, gente, eosinofilia, a gente vai pensar, por exemplo, quadros alérgicos, quadros parasitários, ó, aqui, gente, ó, microfilária, parasitismo, tá certo? Terapia por drogas, extraencadeles, então o clínico vai ter que ficar atento em relação a isso. E a eosinopenia, gente, ó, no caso de estresse agudo, no caso de estresse crônico, no caso de inflamações, no caso de infecções agudas, tá certo? Então, para isso, é que é importante dentro de um hemograma, mais especificamente dentro de um leucograma, a gente não somente visualizar o número total de leucócitos, mas visualizar dentro dos leucócitos quais estão alterados ou não, ok? Basófilo, gente, praticamente a gente não consegue visualizar no sangue periférico dos animais, cerca de 0,5%. Então, uma basopenia, então não vai dizer nada pra gente, mas uma basofilia, a gente vai lembrar que os basófilos podem estar lá nas reações alérgicas, nas reações de hipersensibilidade do tipo 1, tá certo, gente? E quadros inflamatórios, tá certo? Dermatites alérgicas, que é muito comum na rotina veterinária, tá certo? Mas a basofilia, já de antemão eu digo, gente, na rotina clínica veterinária, ela é bem mais difícil de se visualizar do que uma eosinofilia, ok? Monocitose, né? Monócitos acima da referência máxima. Existem diversas condições para monocitose, inflamação, infecção aguda, mas principalmente crônica. Animais mais idosos, é comum a gente visualizar monocitose, efeitos de esteroides, hiperadrenocorticismo, a tão famosa, né, síndrome de Cushing, piometra, gente, doenças imunomediadas, ou seja, existem diversas condições para isso, tá? Mas aí o clínico vai ter que investigar passo a passo, a realizar junto a anamnese, exame físico, a história clínica do paciente, tá? A monopenia, professora, é preocupante? De jeito nenhum, gente. A monopenia não é preocupante, tá certo? Por isso que eu não toquei aqui no assunto. Em relação aos linfócitos, gente, de grande importância, linfócitos T, linfócitos B, linfócitos NKs, né, células T regulatórias. Então, linfocitose, quando eu me refiro a linfocitose, eu estou me referindo, né, gente, os linfócitos acima da referência máxima. Aí eu quero que vocês abram os ouvidos e os olhos. Animais mais jovens, gente, é comum a gente encontrar linfocitose. Animais, poxa, professora, acabei de vacinar meu animalzinho e deu linfocitose. Isso é normal? É, gente, resposta imunológica aí, tá certo? Mas em quadros de infecções crônicas, em quadros de doenças autoimunes, condições de hiperadrenocorticismo, mas pode ser fisiológico também, por exemplo, medo, gente, excitação, esforço, no caso de leucemias linfocíticas também, tá? E linfopenia, que é exatamente o contrário, linfócitos abaixo da referência mínima, nós temos algumas condições. Ficamos preocupados, bastante preocupados, gente, porque, por exemplo, infecções sistêmicas agudas, a gente pode visualizar a linfopenia, hiperadrenocorticismo, estresse severo, perda de linfócitos. Pensei em um animalzinho perdendo linfócitos, gente, por algum motivo, né? Ó, neoplasias, inflamações crônicas, imunodeficiências hereditárias, atrofia linfóide, demodicose generalizada, animais, né, imunossuprimidos, tá certo? Então, aqui são algumas condições de linfocitose e algumas condições de linfopenia, tá certo? Então, revisando aqui a nossa aulinha, nós falamos um pouco sobre as alterações quantitativas dos leucócitos, não somente em relação ao número total deles, né? Se o animalzinho tiver leucócito abaixo da referência mínima, leucopenia. Acima da referência máxima, leucocitose. Mas isso vai dizer alguma coisa para o clínico? Vai, mas é mais importante a gente visualizar. Dentro da leucocitose, quais os tipos de leucócitos que estavam alterados? Eram neutrófilos? Era neutrofilia? Era eosinofilia?
linfocitose, monocitose? E na leucopenia? Que tipo de leucócito que está reduzido aí? São eosinófilos, são linfócitos, são neutrófilos e assim por diante, tá, gente? Então, eu vou gravar uma aulinha sobre, né, a interpretação de hemograma e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Isso que era só para vocês terem uma visão geral, que é um mundo, na verdade, gente, de alterações quantitativas de leucócitos. E, mais uma vez, o clínico tem que associar a anamnese, exame físico, a história clínica do paciente, tá certo? E eu sempre brinco, ser Sherlock Holmes e Enola Holmes, tá certo? Então, isso era o que eu tinha que conversar hoje com vocês. Já agradeço mais uma vez a atenção, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Compartilhem com os colegas, com os amigos. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Muito obrigada e até a nossa próxima aulinha, se Deus quiser.